começar aqui a partir do versículo 14, dentro desta temática importante. Eu quero trazer uma rápida palavra do Senhor Jesus. Nos diz assim, eu vou ler na NVT, é um pouco meio diferente, mas a intenção é a mesma do autor. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Relatos ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado e, como de costume, se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, aos cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o favor do Senhor. Queridos e amados irmãos, na minha rápida introdução, eu quero trazer algumas informações que eu acredito que é de extrema importância para o compreendimento do que nós iremos discorrermos nessa noite. Quando nós estamos falando da Bíblia, faz-se necessário citarmos a geografia bíblica. E quando nós estamos falando de geografia bíblica, nós estamos falando dos ocorridos que aconteceu nos dias de Jesus e anterior ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que todos esses fatos ocorreram no Oriente Médio, na Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Mas podemos também citar a geografia da Palestina. E a geografia da Palestina fica dividida em 3 partes. Esta região é uma região acidentada, que significa dizer que ela fica entre os rios Tigre, que ela fica entre montes e vales. Este local é um local onde reside judeus que saíram e estavam presos. E a palavra de Deus nos mostra que nesse contexto geográfico existia a Galileia dos Galileus, existia também a Judeia, que ficava na parte de cima, e nesse intermediário ficava a Samaria. O nosso Senhor Jesus, dentre o seu ministério fecundo, ele operou muitos milagres na Galileia dos Galileus. É exatamente nesse espaço geográfico que o nosso Jesus fez diversos milagres, dentre ele transformando água em vinho. Isso trouxe para ele notoriedade e fama. As pessoas vinham ao seu encontro e a Bíblia Sagrada nos diz que ele fazia muitos milagres. Ele curava, libertava, ensinava, instruía e corrigia aqueles que lhe cercavam. As pessoas sentavam ao seu redor. Mas a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que em um dado momento da história, ele agora está na sua terra natal, aonde ele cresceu, e ele é conhecido nesse espaço como o carpinteiro ou filho do carpinteiro. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando o nosso Senhor Jesus, ele pega o livro, a Bíblia diz que ele vai agora citar o livro dos profetas, que era comum aqui nesse contexto, dentro da sinagoga. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos fala que quando ele cita esse texto, depois da Torá, ele lê os profetas, a Bíblia diz que as pessoas estão atentas para ouvir o que ele vai falar. Mas eu quero que os meus irmãos entendam que esse texto é esclarecido por outro texto. E o outro texto que eu quero citar é Levítico capítulo 25 e Isaías capítulo 61. No capítulo 25 de Levítico, nós podemos observar o ano dos Galileus, aleluia, do jubileu, perdão. Este ano do jubileu é o ano onde os judeus agradeciam a Deus
e recebia um favor imensurável. Eles trabalhavam uma semana, 6 dias, e descansavam no 7º. Eles também trabalhavam porque era uma ordem de Deus, através de Moisés, que eles trabalhassem 7 anos, 6 anos, e no 7º também eles descansassem. Mas se você somar 7 vezes 7, dá 49, e no ano 50, que é conhecido como jubileu, este ano é um ano onde as pessoas desfavorecidas, as pessoas que tinham débito, as pessoas que estavam angustiadas, pessoas escravizadas, elas recebiam a euforia, elas recebiam a libertação, a sua terra retornava para si. E quando esse texto é citado, nós podemos fazer um link com que o profeta Isaías está dizendo, que o Senhor é aquele que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Mas a palavra de Deus nos fala que nesse contexto aqui, provavelmente o nosso Senhor Jesus, ele estava citando esse texto para dizer que ele era o próprio jubileu de Deus. Ele é aquele que iria trazer à tona e à liberdade os homens. Mas o que eu quero, meus irmãos, depois dessa rápida introdução, é falar de um ministério fecundo e muito extraordinário que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu estou falando do mestre que aparece em Lucas no capítulo 2 aos 12 anos, e depois aos 30 ele aparece no capítulo de número 4 pelo Espírito de Deus, ensinando, orientando e instruindo aqueles que lhe cercavam. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele respeitava a ação do Pai e também do Espírito Santo de Deus. É exatamente neste momento que pelo Espírito ele começa o seu ministério aos 30 anos. Mas o que eu quero destacar aqui nessa noite é que um homem e uma mulher têm uma responsabilidade por Deus dada pelo próprio mestre. Mas o que eu quero destacar a princípio dentro desse desenvolvimento é que o homem e a mulher, o homem sábio e o homem que não é sábio, não é um doutor, ele tem a mesma capacidade de levar adiante a sua palavra. Porém, eu quero fazer com que você entenda que Deus, ele é um Deus imparcial, porém ele é um Deus seletivo. Quando eu estou falando que o nosso Deus é um Deus seletivo, eu quero mencionar aqui alguns textos da Bíblia para falar essa verdade. Todos Deus chama para ser santo, todos Deus chama para a salvação, mas para uma obra específica Deus escolhe algumas pessoas. Isso está bem nítido na sua palavra. Se você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios do capítulo 1 e o versículo 2, a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo, mas no versículo subsequente, no versículo 2, você vai perceber que Deus chamou aquela igreja para ser santo e separado. Perceba que Deus chama o homem para fazer coisas distintas. Deus usa pessoas de maneiras distintas uma das outras. Mas se você abrir também em Romanos capítulo de número 1, você vai perceber que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo e também para pregar o evangelho. E se você abrir também em Atos capítulo de número 8, a partir do versículo 5, você vai perceber que aqui Estevão está pregando com mais intrepidez, mas há uma perseguição por conta que Estevão é morto nesse contexto do primeiro século. Mas se você é um conhecedor da Bíblia, você vai perceber em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, que o Senhor manda os seus discípulos ficarem em Jerusalém para ser cheio do seu Espírito Santo, para ser as suas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos é que o irmão da igreja primitiva estava embriagado com a graça. Por que você está dizendo isso, irmão Tiago? Porque Deus estava curando, libertando, transformando, salvando, erguendo. Só que os irmãos não queriam sair do cerco de Jerusalém, não queriam ir para os outros campos que Deus vocacionou aqui em Atos 1, versículo 8. Deus vai mandar uma perseguição
perseguição. E nessa perseguição, a Bíblia diz que vai se espalhar os discípulos, pessoas comuns que pregavam a palavra. Mas se você é um exegeta da Bíblia, você vai perceber que esse versículo do capítulo 8, do 5 ao 6, há uma diferença. Estevão, ele morre, mas Filipe vai levar subsequente a palavra. Há um grupo que está pregando a palavra, e há um homem que está pregando com mais intrepidez, com mais graça, com mais ênfase, e o nome desse homem é Filipe. Mas eu quero que você entenda uma coisa: seja homem entendido ou não, é chamado por Deus para fazer uma obra. Se você abre a tua boca, prega o evangelho, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus aviva, Deus batiza. E nessa noite eu quero acreditar que Deus vai levantar um povo forte e destemido para fazer uma obra extraordinária aqui em Caxias, e o nome de Deus ser glorificado. Então arregaça a tua manga, aleluia, e pega esta palavra que eu vou profetizar agora. Que palavra é essa, irmão Tiago? É o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é a couraça da justiça, é as sandálias do evangelho. Recebe a presença extraordinária do Espírito Santo de Deus. Sacode a poeira, entra no trem do Espírito Santo e vai fazer a obra que Deus vai te usar para a glória do seu santo nome. Levanta a tua mão para cima que eu quero profetizar agora. Eu quero que você entenda que todas as mãos que estão levantadas serão mãos que vão expulsar demônios, serão mãos que vão orar pelos enfermos, serão mãos que vão abençoar a tua família, serão mãos que vão fazer obra extraordinária, porque Deus conta contigo. Oh, aleluia. Eu quero acreditar que nessa noite tem crente, aleluia, sendo inflamado por esta palavra. Deus vai te preparar, Deus vai fazer uma obra e vai te usar para a glória do seu nome. E eu quero pegar esse link para dizer esta verdade. Quando o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo e estava sobre ele, ele recebeu este óleo. E se você fizer um link aqui com Salmo 133, versículo 2, o que é que a Bíblia diz? O óleo desce sobre a barba de Arão, vai até a sua orla, que significa dizer que era muito óleo, não era coisa pouca. Era algo notável quando caía o óleo sobre as pessoas ungidas, que eram profetas, reis, sacerdote. Que eu quero aqui parafrasear e falar uma verdade para você que foi inflamado por esta palavra. Quando a pessoa era ungido, ela recebia o óleo de Deus, e o óleo escorria. Significava dizer que aquela pessoa era um separado de Deus. Eu estava fazendo uma obra, e onde este homem passava era identificado, foi ungido, separado. Eu quero profetizar aqui nessa noite: o teu rastro é rastro de crente, a tua vida é vida de crente. Não importa se você é pregador, pastor, mas se você é crente, você ganha alma aonde coloca a planta do pé. Oh, aleluias. E eu vou te dizer uma coisa, vou abrir um parênteses para dizer uma verdade para esta amada igreja. Crente é crente até debaixo d'água. Crente é crente no colégio, na faculdade. Crente é crente na rua, é crente dentro de casa. E se você está dizendo, eu não posso habitar este ambiente, se você é crente, as pessoas dirão, lá vai um servo e uma serva de Deus. Eu quero te falar da maior referência da Bíblia, Jesus de Nazaré, que estava com o pai da mentira, mas nunca mentiu, que estava com os bêbados, mas nunca bebeu, que estava com a prostituta, mas nunca se prostituiu, que estava com os pecadores, mas nunca pecou. Você é crente aonde coloca a planta do teu pé, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer, pastor Caetano, para que o Espírito Santo de Deus? Para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer a luta, para vencer a prova, para vencer a dificuldade.
Ou você é cheio do Espírito Santo de Deus, ou você é um crente vazio, vivendo sempre na mermice. Mas crente cheio do Espírito Santo, foi assim que a igreja, a Assembleia de Deus cresceu. Ela não cresceu no grito, ela cresceu na palavra. Crentes compromissados com ela. Não tinha carro, radiofônicos, nem os televisíveis, mas tinha crente compromissado com esta palavra. Tinha crente compromissado com a oração. Deus salvava, curava, porque era crente cheio de Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Quando você observa na Bíblia, e a Bíblia é muito clara em dizer, aqui nós vemos Lucas, e Lucas é um evangelho que é distinto. Por quê? Porque ele cita o Espírito Santo de maneira recorrente. É o Espírito Santo sobre Simeão, é o Espírito Santo sobre João Batista desde o ventre, é o Espírito Santo impulsionando Jesus, direcionando Jesus, sobre Jesus. Só que esse desenvolvimento de Jesus tem um tempo e tem uma hora. Eu quero trabalhar com os meus irmãos o desenvolvimento lógico e sadio de um homem e de uma mulher que abraçou o ministério. E a maior referência aqui, obviamente, é a do mestre. Quando ele entendeu que chegou o seu momento, ele fez uma obra. E se você conhece a Bíblia ou um pouco dela, você vai perceber que Deus usa, eu já citei aqui, pessoas capacitadas e também pessoas que não têm uma capacidade como o outro. Por quê? Porque Deus age na sua multiforme graça. Aqui você vai ver um homem, e o nome desse homem é Paulo. Paulo é um fariseu praticante. Paulo é um judeu que aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo é um homem poliglota, provavelmente. Paulo é um homem dotado de muitas coisas, dada pelo homem, que o homem pode adquirir, que tem o seu valor. Só que Paulo, ele precisa de um tempo receber, e isso está na Bíblia. A Bíblia diz que ele recebe, e se você é um leitor que olha de maneira minuciosa os textos da Bíblia, quando Paulo se converte, a Bíblia diz que ele começa a pregar. Só que há um tempo aqui, de Atos capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Paulo, ele vai para a Arábia, e isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 17. E ele mesmo diz, o que eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei. Paulo provavelmente passou um período de 9 a 14 anos sendo preparado por Deus. Que significa dizer que eu e você tem que estudar, tem que melhorar, tem que crescer, tem que avançar, porque Deus nos usa na nossa capacidade. Só que tem pessoas que têm mais do que a outra, e isso está escrito na sua palavra. Deus, ele deu 2 para um para outro e 5 para outro. Isso está na parábola do talento, porque a capacidade de cada um é distinta uma das outras. Só que aqui o que eu quero destacar é que o Senhor Jesus usa pessoas simples e pessoas entendidas, porque Ele faz como Ele quer. E você vê diversos relatos na história da igreja, de pessoas que entraram no campo, fizeram uma obra e Deus fez prosperar. Pessoas que não eram alfabetizadas, pessoas que tinham compromisso com Deus, a obra cresceu. Você está desfrutando daquilo que muitas pessoas plantaram no passado. Você está sentando em uma cadeira onde pessoas pegavam o seu cavalo, pegavam a sua carroça, pegavam a sua enxada, trabalhava de maneira árdua. Deus estava usando, você está desfrutando isso. Mas só que eu quero dizer que a igreja, ela não para no caminho. Cada tempo, cada momento é um momento da história. Deus está usando também pessoas intelectuais, Deus está usando também pessoas leigas, Deus está usando o pregador, o pastor. E eu vou te dizer uma verdade: se só tivesse pregador na igreja, ela ia à falência. Desculpe essa expressão, por quê? Porque a igreja precisa de todos os dons, a igreja precisa de cada chamada. Deus precisa do pastor para fazer uma obra, Deus precisa do ensinador, Deus precisa do pregador. Nós precisamos apenas respeitar o chamado um do outro, porque um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. A Bíblia diz que a igreja
igreja cresceu, progrediu, e este avanço extraordinário se deu por as pessoas se doar nesta obra. Eu quero que você entenda que Deus fez uma coisa extraordinária e não precisa ir para o Japão ou para qualquer lugar do mundo para buscar um avivamento. O avivamento começa aqui hoje na tua vida. Esse momento especial começa agora. Deixa Deus inflamar a tua vida, deixa Deus sacudir a tua casa e fazer uma obra extraordinária. E eu vou te dizer uma coisa: não é o espaço geográfico que vai limitar a obra de Deus na tua vida, porque Jesus nasceu em Belém, ele viveu em Nazaré, e Nazaré era provavelmente 20 casas, quase 200 pessoas, mas Deus levantou um homem que salvou o mundo. É deste local. Não importa se você está longe, Deus vai te alcançar aonde você estiver, para te usar com poder e glória. Então desperta nessa noite o dom de Deus que há na tua vida. Senhor Jesus, aprendemos muito com Ele. Não é o espaço geográfico que vai dizer quem você é, não é a nossa posição social, não é a linhagem da nossa família. Eu fico muito maravilhado, porque quando nós olhamos para a Bíblia e vemos profeta, diferente do sacerdote, só poderia ser sacerdote quem era da linhagem sacerdotal, mas profeta não. Deus escolhia a dedo, escolhia nos vilarejos, escolhia nos valados, escolhia nas comunidades simples da época. Sabe por quê? Porque Deus faz assim para confundir pessoas que acham que são, para fazer coisas extraordinárias. Eu quero que você entenda nessa noite: Deus está querendo sacudir jovens e mulheres de Deus para fazer uma obra extraordinária, entrar nos becos, nos valados, na favela e salvar para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus conta com essa igreja. Com todo o respeito que eu tenho para os meus irmãos na fé das igrejas tradicionais, que tem mais de 500 anos, a igreja Assembleia de Deus é uma igreja já sólida, centenária, mas é uma igreja nova. Mas só que esta igreja nova fez uma coisa que muitas igrejas tradicionais não fez. Entrou nas favelas, entrou nos bairros aonde você não vê uma presbiteriana, aonde você não vê uma igreja batista tradicional. Crente é crente valente. Entra na favela, bota o dedo na cara do traficante e diz: Deus quer salvar a tua vida. Ou você se converte ou você morre. Ou você deixa essa macumba, esse aguidar, e se converte ao reino de Deus, ou você vai morrer. Crente é usado, destemido. Por quê? Porque é cheio do seu Espírito Santo. É cheio do seu Espírito Santo. Quantos nessa noite querem ser cheios desta presença? Abre a tua boca para bendizer, para adorar, para magnificar a Deus. Jesus veio daquela comunidade. Aquele ambiente não foi obstáculo para o seu desenvolvimento. Só que eu fico maravilhado, meus irmãos, com a citação da Bíblia. Por exemplo, Jesus, ele começou esse ministério, e a Bíblia diz que ele começou aqui no local de pessoas simples. Não havia dificuldade para Jesus. Quando a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar sua cabeça, não é porque ele não tinha casa, ele tinha. É porque ele estava sempre trabalhando na obra. É porque ele estava sempre, irmãos, em atividade. É porque pela madrugada ele trabalhava, de manhã ele trabalhava, pela noite ele trabalhava. Não tinha descanso, era sempre fazendo a obra do Pai. Agora, se você transliterar a ação de Jesus para alguns feitos, inclusive meu, você vê que nós estamos a milhões e a milhões de distância. Eu estava ali na casa, na residência desse cidadão, e ali foi um banquete extraordinário. Tem pessoas que não passam por este momento, a dificuldade é diversa. Não tem um pãozinho, aleluia, com a rapadura para comer. Quantas pessoas estão sofrendo na obra missionária? Quantas pessoas já estão trabalhando, o pastor Caetano, antes do pregador chegar aqui, arrancando o capim, evangelizando, pegando
a enxada, fazendo a obra. Eu venho dizer uma palavra para você nessa noite. Deus está te usando, por quê? Porque você está seguindo os passos do mestre. Qual é os passos do mestre? Pregador. Ele pregava no barco, ele pregava na beira da praia, ele pregava nos montes, ele pregava em qualquer ambiente, e era a mesma empolgação. Sabe por quê? Porque ele amava a multidão e amava também uma pessoa individual. A igreja do Senhor Jesus tem que aprender com Jesus. Ou ela aprende com Jesus, ou ela é censurada pela mídia, ou ela é censurada por esse contexto e esse mundo que olha a igreja, que deveria ser vitrine. Mas eu glorifico a Deus, porque no meio de uma multidão sempre tem um homem e uma mulher de Deus destemido, que está fazendo a obra, que está se doando. O Espírito Santo está fazendo queimar o seu coração. Eu quero profetizar aqui nessa noite: não pare, não volte atrás. Você é um chamada de Deus e escolhido para fazer uma obra. Deus está inflamando o teu coração. Não é palavra de chavão, olha o efeito do pregador, não. É uma palavra usada profética para a tua vida. Recebe esta palavra. Oh, aleluias. Eu quero, meus irmãos, ir para a conclusão desse texto. Como eu expliquei, quero voltar novamente para dentro do texto, depois dessa longa aplicação. Se você pegar Levítico, Isaías e Lucas 4, você pode fazer uma síntese. O que é isso? Você vai encaixar um texto com o outro. Jesus é o próprio jubileu. Um judeu agradecia e esperava 50 anos para receber a sua libertação, para receber a sua alforria, para receber a sua terra. Era um momento esperado, era 50 anos. Só que, segundo os historiadores, Jesus, exatamente nesse momento, ele estava no ano 50, que é o ano de jubileu. Ele estava dizendo que agora tudo se cumpria nele, e todos esses benefícios, Deus libertando o homem, trazendo paz, alento e esperança, isso se cumpre na pessoa de Jesus. Só que essa carência é algo atemporal. O que é isso, pregador? É coisas que não é de um tempo distinto. Quando você fala de algo atemporal, você está falando de uma dificuldade que foi antes de Jesus, nos dias de Jesus e também nos dias atuais. Se você pegar um dado hoje, você vai ver que as pessoas negras sofrem mais do que as brancas. Se você pegar um dado hoje, as pessoas deficientes, elas não têm o mesmo direito de algumas pessoas. Se você pegar os dados hoje, as pessoas elas são criticadas, mal interpretadas. Isso é um fato. A igreja não está para colocar mais jugo pesado sobre essas pessoas. Ela vem para a igreja para receber uma palavra de orientação, de fogo e de graça, de avivamento, para ir para a sua casa. Porque esse momento aqui, pastor Caetano, é um momento importante, aonde você se enche da sua presença para sair para o mundo aí fora fazendo uma obra. Esse momento aqui é importante. Isso não se limita simplesmente nesse culto. Quando você bota a planta do teu pé na tua casa, você encara a tua realidade. É a mesma luta, é a mesma prova, é a mesma dificuldade, é o mesmo problema, é o mesmo desafio. Mas nessa noite eu profetizo, você vai sair daqui pingando pelo olho. E quando você chegar na tua casa, o mal você vai vencer com bem. Você vai orar e vigiar, dar com a mão, esconder a outra, ter graça e conhecimento. Você vai amar a Deus e também vai amar o teu próximo. Eu finalizo esta palavra aos meus irmãos dizendo: ou nós nos despertamos para essa realidade, ou a gente vai viver nesse bate e volta, ou a gente vai viver nesse círculo vicioso. Deus quer coisas novas para a sua igreja. Deus quer coisas extraordinárias para o seu povo. Ou nós, irmãos, abraçamos o extraordinário de Deus, ou a gente ficaremos esquecidos na história. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, isso aqui não é revelação, é apenas um fato. Se você se desprender, se você se entregar, se prepare para deixar o teu legado. A história será extraordinária, porque Deus é fiel para usar a sua igreja. Eu quero que você levante agora neste momento. Eu quero finalizar fazendo uma oração.
Eu tenho mais uns 2 minutos. Peço a permissão do pastor Caetano para fazer uma oração. Perguntar e levantar a mão. Quem não é batizado com o Espírito? Só quem não é, levanta a mão. Muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Eu não vou chamar você para vir para cá para frente. Não. Deus e o Espírito de Deus faz coisas do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele age aqui. Esse microfone aqui não é controle remoto. Não é porque eu vou colocar a mão na tua cabeça, pedir para você falar em língua, que você vai falar. Isso não é regra. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo pode te alcançar nesse momento. Você que vai identificar se esse homem e esta mulher está sendo sapecada, está sendo revestida pelo poder de Deus. Por quê? Porque a igreja, a Assembleia de Deus, ela é continuista. O que é que significa dizer? A igreja, só que depois que você aceita Jesus e tem o Espírito de Deus, você recebe a bênção prometida, que é o revestimento de Deus para uma obra específica. Deus usava, Deus, o Espírito Santo, eu estou citando aqui os profetas, os sacerdotes, usava homens específico para uma obra. Só que no Novo Testamento é diferente. A profecia de Joel se cumpre na vida do servo e da serva. O que significa dizer, pregador? Significa dizer que pessoas simples, como não profeta, nazireu, sacerdote, que era exclusivo para eles, agora o Espírito Santo de Deus ia descer e desce sobre toda a carne. Deus desce sobre o copeiro, Deus desce sobre o padeiro, Deus desce sobre o eletricista, Deus desce sobre o mecânico, Deus desce sobre a faxineira, Deus desce sobre o jovem, Deus desce sobre a criança. Não há restrição. Então você pode abrir a tua boca neste momento e pedir esta bênção do alto céu. A igreja do Senhor Jesus vai estender as suas mãos para os meus irmãos aqui nesta noite, e Deus vai fazer coisas extraordinárias para a glória do seu nome. Recebe nesta noite esta palavra. Abre a tua boca para bendizer, para adorar, para magnificar o Deus Todo-Poderoso. Abre a tua boca neste momento para receber esta graça, para receber esta presença no nome do Senhor Jesus. Vamos sair daqui cheio da sua presença, da sua graça, para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer a luta, para vencer a prova. Recebe esta palavra agora. Quando tu falas comigo, um fogo se acende, queima, inflame, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, Pai, eu quero só te ouvir. Se liga com Deus. Abre o teu coração. Aleluia. Receba esta presença extraordinária. O revestimento do Espírito Santo de Deus. Você que não é batizado pode ser batizado agora. Agora você tem que se ligar com Deus. Abra a tua boca. Deixa Deus te sacudir. Deixa Deus te erguer. Deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus fazer uma obra extraordinária. Ser um novo crente. Me fala hoje aqui, Pai, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção. Quero renovação. Aleluia. Pai, estou aqui pra conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Mas estou consciente de que não mereço, oh Pai. Se tiver alguém no nosso meio a chance, tentar um novo recomeço, que não é crente e queira aceitar Jesus, vem à frente.
Tu me conheces bem, Pai. Glória a Deus. Sabes tudo de mim, oh meu Deus, nem preciso falar. Só quero te escutar. Levanta a mão pra adorar e canta, Pai. Pois quando tu falas comigo, queima e flame me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, Pai. Eu quero é só te ouvir, meu Deus. Me dá uma nova unção. Quero renovação. Glória a Deus. Por favor, todos os meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Eu não vou passar de 1 minuto, meus irmãos. Eu só queria que os meus irmãos se doassem, não por conta do pregador, mas por conta que você veio aqui para louvar, engrandecer e magnificar a Deus. Esquece o colega do lado. Vamos nos doar e finalizarmos esse culto oferecendo para Deus um culto não de lábios, mas de coração, da alma. Eu quero fazer uma oração aos meus irmãos. Fecha os teus olhos agora neste momento. Deus Espírito Santo, eu te peço, não é por força nem por violência. Eu creio que o teu Espírito é o mesmo que agiu nos dias de Pedro. E quando ele estava pregando a tua palavra, o Senhor batizou com teu Espírito Santo. Não é pela força, não é pela eloquência do pregador, mas é pela tua graça. Eu te peço que nesse momento vem inflamar este crente, vem batizar ele com o Espírito Santo para uma finalidade específica. Eu quero também neste momento orar pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão passando por dificuldade física. Deus está tocando da planta do pé até o alto da cabeça. Deus está tocando no ovário, Deus está tocando no rim, Deus está tocando no cérebro, Deus está tocando no pâncreas, Deus está tocando na célula cancerosa. Receba neste momento, pelo poder da sua palavra, esta presença extraordinária, a cura, o batismo, a salvação. Recebe neste momento agora. Permaneçam de pé. Adoremos. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Oh meu Deus, meu Pai, queima e flame me faz. Oh meu Deus, me fala hoje aqui, Pai. Eu quero é só te ouvir. Quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia. Eu que penso não, Pai, é o que tu pensas. Aleluia, glória. Que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Oh meu Deus, me quebra e me amassa e me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, Pai, sabes tudo de mim. Oh meu Deus, nem preciso falar. Só quero te escutar. Levanta a mão pra adorar e canta. Pois quando tu fala, oh meu Deus, meu Pai, queima, queima, queima.
Levanta a mão pro céu, levanta a mão pro céu. Diga assim: Pai, oh Pai, essa noite quero renovação. Mais um. Meu Deus. Permaneçam de pé. Mais outro aí. Permaneçam de pé. Vamos adorar a igreja. Foi Jesus, o Nazareno, foi Ele. Adore, foi adore, Jesus, adore Pai, o Filho adore de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, quem me amou primeiro e a vida me deu. Quem foi? Foi Jesus, meu Pai, oh Pai. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, quem me amou primeiro e a vida me deu. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado, sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida, pra tua vida acabar. Mas apareceu um homem que estendeu suas mãos para me ajudar. Quem sabe o nome dele, adora aí. Foi Jesus, foi Ele, oh, oh, meu Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, quem me amou primeiro e a vida me deu. Quem foi? Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, quem me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim. Pensei que tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: ei, meu filho, não temas que eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Como é o nome do amigo aí? Foi Jesus, foi Ele, oh, oh, meu Pai. Foi Jesus, o carpinteiro, quem me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Ele, pastor Caetano. Foi Jesus, o Filho de Deus, meu paizinho Pai. Foi Jesus, o carpinteiro, e a vida me deu. Mais uma vez, foi Jesus, o Nazareno. Foi Ele, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, quem me amou primeiro e a vida me deu. Mais uma vez, foi Jesus, foi Ele, foi Ele, foi Ele, meu irmão, oh Pai, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, quem me amou primeiro. Joga a mão pro céu e adora Ele aí. E a vida me deu.
Permaneçam de pé. Queridos, a glória de Deus está neste lugar. Preste atenção. Amanhã teremos grandes cruzadas. A central será na Praça do Bacuri. A do Ponte será Rua